Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Aqui quem fala é o Bruno. E aqui quem fala é o Guido. E nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso analisador sintático, que seria a parte 2 do nosso compilador, né? Começando com o arquivo token, que ele não foi alterado da primeira parte, ele continua o mesmo. Aqui no tipo token, a gente acabou adicionando mais dois tipo tokens, que é o BRL, que analisa o contra/n, que é justamente o enter, né, o pular a nova linha, e o PC senão, que analisa a função senão no nosso programa. Aqui no Gilex a gente mudou justamente isso, adicionando o programa para ler o contra/n e o senão. Aqui na linha 32, a gente tem o caso do contra/n, como que ele vai retornar. E aqui na linha 50, a gente tem o caso do senão, também retornando o token certo. Aqui no nosso leitor arquivo, a gente não mudou nada, porque o arquivo continua sendo lido da mesma forma. E aqui no mainlex, a nossa parte de análise léxica, ela se manteve igual, porém, aqui no começo, a gente declara um vetor de tokens para que, conforme o arquivo vá lendo o programa 1, ele não vá apagando ou ignorando o que já foi lido. Ele vai armazenando nesse novo token, nesse novo array list, assim mantendo a informação acessível, né? Então, beleza. Quando acaba a análise léxica concluída, começa a análise sintática. Aqui, a gente inicializa o analisador sintático com os valores do vetor, criando essa classe, usando a classe leitor token, não sei o que, e realiza a análise sintática usando esse programa que vai ser explicado quando a gente for falar sobre o arquivo leitor tokens. Após isso, a gente verifica se a análise já chegou no final do arquivo. Se chegou, a análise sintática concluída. Se não chegou, mas já terminou de analisar, é porque deu algum erro. Então, erro na análise sintática. E ao final disso, a gente mostra o que sobrou no vetor. Agora começando a explicação do leitor tokens, que no caso é a nossa classe responsável pela análise sintática. Primeiramente ele inicializa aqui um array list de tokens também, para fazer uma cópia daquele que a gente viu também. E ele também inicializa esse índice aqui aí, que ele é usado como nas funções de match, para determinar quais são os tokens que deram certo, que eles estão compatíveis com o que foi pedido. Quando inicializamos então essa classe, ele zera o i e fala com o vetor tokens é igual ao vetor passado, que no caso como mostrado pelo Bruno lá no programa. Aí, entre parênteses, ele passa como parâmetro o vetor que a gente criou. E aqui a nossa primeira função é a função match. No caso, a função match ela é usada para comparar o token na posição do índice atual com o token que for requisitado. Inclusive essa função match aqui, ela print um erro, ela tem uma string de erro. Então ele testa aqui se é igual a esse token pedido, ele incrementa o valor do índice porque o token foi lido com sucesso e ele retorna verdadeiro porque o match foi bem sucedido. Caso ele acabe encontrando um erro léxico, que no caso a gente criou o token do tipo erro, ele vai falar aqui que foi um erro léxico, executando a função erro_l aqui em cima. E incrementando também o nosso índice, retornando false, porque ele não conseguiu dar um match com sucesso. Se não, ele simplesmente retorna essa função erro aqui, que ela basicamente printa que teve um erro sintático, e retorna false também. No caso de a gente quiser fazer esse mesmo match, mas sem printar um erro do tipo sintático, a gente pode usar esse aqui que não recebe um parâmetro de string, ele tem o mesmo nome. Ele segue a mesma lógica, a única diferença é que quando ele encontra que ele não consegue dar um match, ele vai só retornar falso, ele não vai printar o erro. Indo mais abaixo nós temos essa função matchAll, que a função da matchAll é basicamente, ela vai pegar o i atual, deletar todos os tokens do vetor que tiverem até esse índice, que são os nossos tokens que foram bem sucedidos no match, e vai remover eles. Se nós fôssemos criar um token mais para frente com todos os comandos, seria nessa função aqui.
Aí aqui nós temos, como eu falei, as funções de erro, o erro sintático e o erro léxico. Eles basicamente são um print que recebe a mensagem de erro e printa lá qual é essa mensagem padrão, erro sintático, léxico, esperado e o que foi dito nas mensagens de erro. Aqui nós temos aquela primeira função que foi chamada na main, como o Bruno disse, a função programa, que... Caramba, o bagulho está girando. Ok, vamos voltar lá para cima. Aqui é a função programa, que basicamente ela vai dando primeiro match no delim e no deck, e ela vai seguindo essa estrutura bem parecida com aquela lista que você deu pra gente, com todas as instruções de como seria os símbolos não terminais, indo para os não terminais, ou indo para os terminais. Aqui nós teríamos, no caso, esses dois terminais, o delim e o deck, eles estão dando match, e se eles não conseguirem dar match, eles dão erro. Nós também temos uma nova linha, né, porque você não pode escrever o código todo numa linha. Aí ele dá um match out para deletar esse escrito com sucesso, e depois ele chama aqui o que seria um símbolo não terminal, mas no nosso caso é uma função, que é a lista de declarações. Depois ele também chama aqui o delim prog, mais uma nova linha, dá um match out, e o outro símbolo não terminal, que é a função lista comandos, que serve para lista de declarações e comandos que a gente vai ver mais à frente, no caso. A lista de declarações, a primeira coisa que ela faz é checar se não é um /n que tem aqui. Ela vai tentando tirar todos os /n até encontrar o primeiro comando dos tokens. Como nós temos agora aquele BRL, é necessário que o comando ignore quando for necessário. Aqui nós temos então o caso da lista de declarações, que ela vai ficar checando se a próxima coisa na lista não é o prog ou se ele não chegou no final do arquivo. No caso aqui, esse delim e esse prog, dc prog. Caso ele não tenha acontecido isso, significa que ainda tem declarações que estão sendo feitas. Então ele vai chamar aqui o símbolo não terminal declaração, que é outra função. Ele vai dar um match no nova linha novamente, dar um match out para poder remover esses tokens bem sucedidos. Ele dá um /n aqui só para questão de organização na hora de ver no console. E ele chama novamente a si mesmo, então é recursiva. E essa função só vai parar quando esse if for falso, né, que no caso seria o arquivo acabar, que ele não teria sido nenhum tipo de comando depois do prog, ou quando encontrar o delim prog, que aí significa que acabaram as declarações. Aí a próxima função nós temos a declaração. A declaração, ela está dizendo aqui que é uma declaração de variável, porque é o único comando possível antes do prog. Ele tenta primeiro dar um match aqui no variável, que é um dos nossos tokens, né? Depois disso ele checa se depois da próxima variável não temos um pcprog, porque se tivesse um delim e um prog depois da variável, quer dizer que já acabou novamente essa análise de declarações. Então, caso esse não seja o caso, ele dá um match também com delim, e por fim ele tenta aqui, ele chama esse outro tipo não terminal, nossa função tipo var, que ela identifica os tipos de variáveis. Dentro dela nós temos aqui, checando se é um inteiro ou se é um real. Caso não seja nenhum dos dois, ela vai retornar esse erro, pcint ou pcreal, faltando. E basicamente essa é a lógica das declarações, né? Ele vai pedindo de forma recursiva até que eventualmente acaba as recursões, porque ele vai encontrar o prog, e ele vai lá para outra parte novamente do nosso programa, lá a função programa, fazendo aqui o match do delim e do prog, para por fim chamar a lista de comandos. Agora vendo a lista de comandos aqui embaixo. A lista de comandos ela também começa checando se não tem uma série de /n's antes de começar a execução, deletando todos eles antes de começar. E ela segue uma lógica parecida, mas ela só precisa parar de fazer análise quando ela chegar no fim do arquivo. Então ela chama primeiro a nossa função comando, que seria o símbolo não terminal, né, que ele vai tentar encontrar um comando, analisando os tokens que forem dados. Ele vai dar um match out em todas as coisas que tiverem dado certo no comando, e vai chamar a si mesmo de novo, chamando de forma recursiva a lista comandos. E assim só vai parar a execução, criar uma lista de comandos vazia quando ele chegar no fim do arquivo, o EOF, que também nós colocamos na nossa lista de tokens. Aqui nós também temos uma segunda lista de comandos, mas no caso ela é usada apenas por comando de subir algoritmo. Essa daqui ela recebe um parâmetro tipo T, tipo token T, que basicamente além do EOF, além do fim do arquivo, ele também procura por um outro token para parar de criar sua lista de comandos.
Esse, no subalgoritmo, ele acaba começando no fim e terminando quando tem um... Quer dizer, começando no in e terminando quando tem um token do tipo fim. Então, quando ele encontrar... Por isso que a gente usa aqui. A gente passa o parâmetro fim e quando ele encontrar um fim, ele também vai acabar parando. Porque está falando aqui, frente de fim de arquivo e frente de fim. Ok, problemas técnicos. Vai. Continuando aqui, né? Ele segue a mesma lógica, comando, lista de comandos, até que seja satisfeito ali, não seja satisfeita as condições do if e ele pare. Agora nós temos aqui o nosso segundo terminal, um dos mais complexos do comando, que basicamente, a princípio ele também faz a mesma coisa da lista de comandos, checando se não tem nenhum /n, ele faz isso porque ele está chamado muitas vezes. E ele começa checando aqui se... Primeiro ele vai checando aqui, passando por todos os nossos símbolos terminais, como comando de condição, comando de entrada, comando de saída. Caso esses comandos eles se tornem falsos, porque são todas funções booleanas, ele vai zerar o nosso índice de matches concluídos e vai tentar fazer a próxima análise. Assim, se o comando de condição for verdadeiro, ele só vai pular todos esses ifs e ir para o final. Ele segue essa lógica para todos os nossos comandos aqui, sendo que caso nenhum comando seja identificado, ele vai entrar aqui nessa função dentro do não subalgoritmo, em que ele também zera o nosso match. Ele vai printar um erro dizendo que o comando não foi reconhecido e ele vai tirar toda essa linha aqui enquanto não encontrar o token do URL. Ele vai printar aqui nossos lexemas desses comandos da linha que não foram reconhecidos. Por fim, ele dá aqui um system out com tudo e ele retorna falso, sendo que ele recebe um match-out depois lá em cima na nossa função da lista de comandos. Se não, ele vai printar aqui, no caso esse se não é apenas para o nosso subalgoritmo, que como eu disse, o subalgoritmo acaba quando ele encontra o token fim, aí fim, subalgoritmo. De resto, todos eles vêm aqui para baixo, recebem um match-out e eles printam 2/n por questão de organização na hora de olhar no console e retornam true porque o comando existe. Aqui nós temos um dos vários tipos de comando, né? No caso, primeiro nós temos o comando de atribuição. Ele inicializa essas três variáveis booleanas para determinar sua existência, sendo que auxiliar 1 e auxiliar 2 recebem os matches, que os matches também é uma função booleana, como eu mostrei antes, eles se tornam true ou false, recebem os matches para variável e atributo. Se tiver apenas variável, o nosso programa considera que era para ser um comando de atribuição, e se tiver apenas o 2 pontos igual que é do atributo, ele também considera que é de atribuição, mas aí aqui embaixo ele checa por erros. Se apenas um deles existir, ele considera que é true, então é esse tipo de comando. Mas se não tiver o nosso 2 pontos igual, ele vai falar que teve um erro na atribuição, e se não tiver o nosso primeira variável, ele fala que tem um erro na variável. E aqui mais embaixo, então, ele checa. Se existir o nosso comando de atribuição, ele vai printar que é um comando de atribuição, e ele vai tentar aqui checar por uma expressão aritmética, porque vai ser variável, igual e alguma expressão aritmética. Se ele não conseguir, ele vai aqui dar um erro na expressão aritmética, e por fim ele retorna se ele existe ou não. Aqui no comando de entrada nós usamos uma lógica mais simples, porque ele é um comando mais curto. Ele simplesmente checa se o nosso primeiro token que foi passado é do tipo ler. Se esse for o caso, é um comando de entrada e ele vai checar se o próximo é uma variável. Se não for, deu erro no comando de entrada, mas ele retorna true porque ainda teve o ler. E é basicamente isso, se não tiver um ler, ele retorna falso. O nosso comando de saída é bem parecido, só que em vez do ler é um imprimir, e em vez da variável também pode ser uma cadeia. Então ele fala aqui que o erro seria uma variável ou cadeia para saída. Aí o nosso próximo aqui é o comando de condição, esse daqui já é um pouco mais complexo. Ele usa uma lógica parecida com aquele que a gente viu anteriormente, lá o comando de atribuição. Ele usa aqui uma variável booleana existe e ele tem um auxiliar a mais, que no caso ele vai ler o nosso PCC, o nosso expressão relacional e o nosso PC então. Caso tenha qualquer o C ou então na frase completa lá da linha, significa que é um comando relacional, porque não tem nenhum outro comando que tenha um C ou um então. Então ele vai vir aqui dizer que é um comando condicional, não relacional, falei errado. Se o nosso então não existir, ele vai dar um erro então. Se o nosso C não existir, ele vai dar um erro C. E caso ele exista, ele vai vir aqui e checar caso não exista uma expressão relacional entre os dois, ele vai falar que faltou a expressão relacional. Mas no caso a expressão relacional é mais complexa, como nós vamos ver, ela pode mostrar outros erros que ela tem dentro de si mesma. Ele dá um let out para tirar as coisas dos índices que deram certo,
Aí ele checa se existe um comando, ele chama aquela função comando que nós mostramos antes. Caso não exista um comando, ele dá um erro, comando do condicional. No caso, ele vai seguindo essa lógica basicamente de novo pro senão, ele checa se tem um senão, se não tiver um senão, como ele não é obrigatório, ele só vai retornar a existência. Aí ele dá aqui um match all se ele conseguir achar o senão e checa por comandos novamente. Se ele não encontrar nenhum comando, está faltando o comando do senão, porque o senão estava na nossa lista de tokens. O outro que nós temos aqui é a expressão relacional. Ela, no caso, refere-se a quando nós temos várias expressões lógicas, por exemplo, alguma coisa tipo, não sei o que, maior, menor e tal coisa. Ou então a gente também tem esse operador booleano aqui, ou tal coisa. Então, basicamente, ela vai checar aqui se a gente não, se ainda não chegamos no então, né, porque essa expressão ela vai levar em consideração que ela está antes do então. E se a gente não teve, se não chegamos no fim do termo relacional, então se qualquer um desses der problema, ela simplesmente vai retornar falso. Aí ela funciona também de maneira... tô parado. Ela também funciona de maneira recursiva, tendo aqui, primeiramente, checando o termo relacional, que nós vamos ver mais à frente, que também seria um dos termos não terminais. O operador booleano, que também não é não relacional, mas seria tipo e ou ou. E ele chama-se mesmo de expressão relacional, retornando true por fim. Sendo que ela não fica no loop infinito, porque eventualmente o termo relacional acaba ou ela encontra então. O operador booleano, como eu disse aqui, ela checa se existe um e ou um ou. Ele, no caso, não seria obrigatório, por isso esses matches eles não têm erro neles. Porque nós podemos ter uma relacional sem um e ou ou. Aqui no termo relacional, ele checa primeiramente se é um termo que está entre parênteses. Se for um termo entre parênteses, ele vai dar um match no parênteses e chamar a si mesmo de novo, porque aí ele tem que ver o que está dentro do parênteses. Se não for de parênteses, ou estiver dentro dos parênteses, como ele vai chamar de novo, ele tem aqui novamente esse sistema de existência para checar, com auxiliar 1, 2, 3, mas dessa vez ele usa expressão aritmética relacional e expressão aritmética, nos auxi 1, auxi 2 e auxi 3. Se qualquer um desses três existir, quer dizer que tem uma expressão relacional, então existe igual a true. Se existir o relacional, mas não existir um termo na esquerda ou um termo na direita, que no caso são esse primeiro e esse terceiro if, ele vai dar erro nas expressões aritméticas, antes e depois. Se existir as duas expressões aritméticas e não ter alguma coisa no meio, quer dizer que está faltando um relacional. Com isso aqui, então, ele vai retornar a existência, né? Que é inicializado como falso, mas como mostrado seria verdadeiro se tivesse aqueles casos. E aqui nós temos outras coisas também, o relacional, que é utilizado lá no meio. E o relacional, no caso, ele checa se vai ser qualquer um dos tokens comparativos, como igual, igualdade, menor, maior, igual, diferente, todos esses que temos ali do estado no comentário também. Se qualquer um desses for dado match, ele vai retornar true, se não, ele vai dar false. O nosso comando de repetição, ele também é consideravelmente simples, ele só checa se tem o comando enquanto, se for, quer dizer que é um comando de repetição, então ele pinta ali comando de repetição, e ele checa se tem uma expressão relacional dando erro se não encontrar a expressão relacional para o comando de repetição. Ele retorna true, né, se ele estiver existido lá com então, e false se não. O subalgoritmo, ele também é consideravelmente simples, ele checa se tem um match in, caso ele consiga encontrar esse in, significa que começou o subalgoritmo, porque teve o início, então ele procura por uma lista de comandos, no caso uma lista de comandos como foi explicado anteriormente, com um parâmetro PCFim, então ele vai executar essa lista de comandos até encontrar o PCFim. Quando encontrar o PCFim, a lista de comandos é encerrada e a gente dá aqui um match no PCFim. Aí ele retorna true porque ele encontrou, se ele não tiver encontrado o ini, não tem um subalgoritmo, então ele dá falso. Aqui nós temos a expressão aritmética, que também é booleano, né, todos para baixo que são booleanos. Ela começa procurando por um termo aritmético, que também é um não terminal, e depois disso, se ela encontrar o termo aritmético, ela vai tentar colocar uma operação aritmética de soma ou de subtração, colocando uma expressão aritmética logo em seguida, depois ou da soma, ou da subtração, ou da soma. Fazendo isso de forma recursiva até que não hajam outras somas em subtrações. Aí retorna true e retorna false se ele não encontrar um termo aritmético. Quanto ao termo aritmético que a gente tinha lá anterior, que é o que determina se existe ou não, ele checa primeiro se é um fator aritmético, que é outro não terminal que nós temos. Se for um fator aritmético, ele vai tentar procurar um operador de multiplicação ou divisão, colocando outro termo aritmético nesse caso, logo em seguida. Se ele encontrar um desses daqui, né, se ele encontrar o fator aritmético, ele retorna true, caso contrário, retorna false. Sendo que ele pode ser encerrado se não encontrar nenhum de multiplicação nem divisão.
Por fim, aqui o fator aritmético, nós temos, ele checa se é um número, ele checa o que nós poderíamos ter numa operação matemática, né? Um número inteiro, um número real, uma variável, ou então uma abertura de parênteses, uma expressão aritmética dentro desses parênteses e a fecha dos parênteses. Enfim, nos casos aqui, né, que derem tudo certo, ele vai dar um return true, no final ele retorna se ele encontrou fechar parênteses, por fim retornando falso se ele não acabar encontrando nenhum desses. Bom, do leitor de tokens é basicamente isso, que como o Bruno mostrou a questão, né, do Nlex, ele executa aquele programa e ele já faz tudo isso de maneira recursiva, acessando todas as funções. Agora para a questão da execução do código, né, nós podemos pegar aqui. Bom, professora, agora vamos dar uma olhada em como o terminal exibe, né, depois de compilado, todos os programas de teste enviados, como o programa 1, programa 10, que está aqui, programa 2, programa 3, programa 4, programa 5, programa 6, programa 7, programa 8, e o programa 9, como eu já mostrei o 10 antes, terminamos no 9. Vamos lá. Vou aumentar o tamanho aqui do terminal para conseguir ver melhor. Vou começar compilando. Certo. Agora vamos exibir o primeiro programa. Primeiro programa printa assim. A gente tem o início da análise léxica. E aí, com a análise léxica concluída, nós iniciamos a análise sintática. Com a análise sintática concluída, encerramos a leitura. Os outros programas seguem o mesmo padrão. Programa 2. Esse aqui. Exibindo todas as análises feitas. Encerrado. Programa 3. Começa ali. Programa 4. Começa ali. Programa 5. Começa ali. Agora, para ficar mais fácil de ver, eu vou limpar o terminal. Programa 6. Programa 7. Programa 8. Começa ali. Programa 9.
para encerrar, programa 10. É isso, professora. Muito obrigado pela atenção. Esse é o programa meu e do Guido. E vamos colocar o link aqui do vídeo agora. Muito obrigado, viu?